Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Deus abençoe. Vamos então para esta terceira aula de imersão de crescimento da igreja. Aqui nós estamos ensinando, estamos mostrando como é o crescimento da igreja, qual é a estratégia que nós vamos usar, e logo vem o discipulado, em que a gente vai acompanhar cada um que queira fazer a igreja crescer. Então, Jesus, em todo o seu ministério, nunca evocou toda a sua autoridade. Nunca. Nem para curar os cegos, nem para ressuscitar os mortos. Nunca ele apelou para toda a sua autoridade. Na ressurreição de Lázaro até fez uma oração, mas não pedindo poder, não pedindo autoridade. Apenas disse: Pai, eu digo isso para que eles saibam que me tens enviado. Só para isso ele orou. Nunca evocou toda a sua autoridade. Agora, aqui ele evoca toda a sua autoridade no céu e na terra. Para quê? Para dar uma ordem. Uma ordem. Eu, às vezes, me imagino que eu estava lá. Me parece que eu estava lá. Me parece que Jesus disse assim: Pai, me dá a mão aqui. Espírito Santo, ilumina essas pessoas. Anjos e arcanjos estejam apostos. Diabos e demônios tremam agora, porque eu vou dar uma ordem. Ide! Às vezes eu penso que, não só penso, eu sei também que muitas vezes subestimamos essa ordem. Em Mateus chama isso de grande comissão. E hoje nós podemos chamar isso de grande omissão. A igreja se omite. A igreja se omite, não cumpre esta ordem. Eu li uma história nas guerras napoleônicas, em que os soldados diziam para o imperador: os teus desejos são ordens. E aí, numa marcha contra um exército inimigo, ele precisava chegar rápido, e aí tinha um arroio e não tinha ponte. Como é que vai fazer passar os canhões? Mas os seus soldados sabiam do seu desejo de passar para o outro lado e seguir. Então, dezenas de soldados se colocaram dentro do córrego, com os ombros assim, e por cima dos seus ombros passavam os caminhões, os canhões de Napoleão. Que tal se o cristão tivesse essa disposição?
Se Jesus simplesmente tivesse dito, eu desejo que vocês evangelizem o mundo. Eu desejo que vocês falem, preguem para toda criatura. Seria suficiente se tivesse o espírito dos soldados de Napoleão, de cumprir isto como se fosse uma ordem. Mas Jesus não expressou um desejo, ele deu uma ordem. E essa ordem nunca foi cumprida. Eu acredito que a primeira geração cumpriu. Do ano 33 até 63, em 30 anos, todo o Império Romano ouviu o Evangelho. Talvez algumas tribos bárbaras lá no norte, mas o Evangelho chegou à Inglaterra, chegou à Espanha, chegou à Armênia, chegou à Índia, chegou ao Egito. Em 30 anos. 30 anos. Mas o que nós entendemos? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós entendemos que isso deveria ter sido feito em 2000 anos, e não é. Essa ordem é para cada geração. Se uma geração não é alcançada com o Evangelho, essa geração está perdida. E se a gente conta uma geração bem ampla, assim, de 50 anos, esta ordem devia ter sido cumprida pela igreja 40 vezes. 40 vezes. E não foi cumprida nenhuma vez. Eu nem quero ver, eu quero fechar os olhos quando Jesus vai cobrar isto da igreja. Não quero nem ver. É uma omissão. A igreja ignora totalmente essa grande comissão. Eu vou mostrar isso. Não estou inventando nada. 40 vezes deveria ter sido cumprido essa ordem. A ordem é de fazer discípulos. Ou seja, vocês vão pregar para todos, mas os que creem, vocês fazem discípulos. E qual é a diferença entre um aluno e um discípulo? Por aí vocês podem se examinar para ver se vocês são alunos ou são discípulos. O aluno, ele quer saber tudo o que o mestre sabe. Tudo. Ele vai esquadrinhar, ele vai ler mais livros, ele vai pesquisar hoje na internet sobre aquele assunto que o mestre está ensinando. Ele quer saber tudo o que o mestre sabe. Eu acho que vocês estão fazendo isso. Vocês querem saber tudo de Jesus, tudo da palavra. Mas espera aí. A diferença entre aluno e discípulo. O discípulo, ele quer ser como o mestre é. Ele não se conforma em saber o que o mestre sabe. Ele quer ser igual. Ele quer seguir de perto. Ele quer pisar o calcanhar. E se ele seguir de longe, vai acontecer com ele o que aconteceu com Pedro. Acaba negando. Tem que pisar o calcanhar de Jesus. Porque o discípulo, ele quer ser como o mestre é.
E como se faz um discípulo? É bastante simples. São 3 passos. Ou seja, aquele que quer ser discípulo de Jesus, ou discípulo de alguém que quer fazer dele um discípulo, porque Jesus falou, ide fazer discípulos, ele falou isso aos seus discípulos. Ou seja, discípulo faz discípulo. E aí, então é assim, o mestre faz e o discípulo olha. Depois, segundo passo, o discípulo faz e o mestre olha. E depois o discípulo faz sozinho e se torna mestre quando faz outro discípulo. É simples. Então, mas por que Jesus pediu para aquela geração de pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações? Será que nós, como discípulos de Jesus, temos que ir a todas as nações? Não. Mas de repente seria a toda a Ponta Grossa. Ainda seria impossível. Qual é o teu mundo? Onde você faz influência? Onde você pode chegar com a palavra de Deus, com o teu projeto de fazer discípulos, o teu mundo, que em grego, eu não entendo grego, mas ouvi falar que em grego é a palavra oikos. Oikos é o teu mundo, ou seja, a tua amizade, os teus amigos, os teus parentes, teus vizinhos, teus colegas de trabalho. Esse é teu mundo. E é ali que você tem que começar. Mas eu vou mostrar um outro mundo ainda. Que tal se vocês procurassem os membros que já saíram da igreja? Que tal se vocês olhassem o fichário da igreja? E ali vai ter muitas fichas de pessoas que saíram. Vocês vão se assustar. E se vocês olham os nomes lá, vocês vão encontrar conhecidos. Vocês vão encontrar parentes. Então, se Jesus disse em Atos 1:8 de que é para começar em Jerusalém, depois, ao mesmo tempo, ir para a Judeia, Samaria e o mundo inteiro ao mesmo tempo, começa em casa. Começa na tua igreja. Ali tem fichas de pessoas que eram membros aqui. E se ninguém foi atrás, me desculpem. Me desculpem. Vocês não estão preparados para ir lá fora abordar um desconhecido. É preciso que a igreja se restaure. É preciso que a igreja leve a sério o seu relacionamento entre os membros. Como é que alguém pode sair da igreja e ninguém vai atrás? Mas eu sei por quê. Eu participei uns anos numa igreja aqui em Ponta Grossa, porque a minha não existe aqui.
E aí foi colocado isso, de que a igreja não cresce. Um pastor disse que saem mais membros pela porta dos fundos do que entram pela frente, e essa igreja recebia 100 membros novos por ano e não crescia. Então ele disse, me dão os endereços. Eu vou atrás. Demorou para me dar os endereços. Aí me deram uns endereços, telefonei. E uma senhora atendeu e disse, faz 2 anos que essa gente não mora mais aqui. Veja o problema da igreja. Não atualizou a ficha. A igreja recebe um membro, faz uma ficha, tudo direitinho. WhatsApp, endereço, e família e tudo. E esquece. E depois, no ano 2, essa família já trocou de celular, já trocou de endereço. E o pastor não sabe mais onde que mora. Mas não é o pastor que tem que cuidar disso. Não, é o amigo. Estamos falando de evangelismo por amizade. Vocês têm que cuidar disso. E quanto tempo você teria para abordar um desigrejado? Eu faço questão disso, de desigrejado. Que é o povo mais difícil de convencer voltar para a igreja. Não estou pintando nada de ouro aqui. Mas nós não queremos evangelizar membros de outras igrejas. Não. Eles têm seu rebanho, têm seu pastor. Mas vamos focar nesses milhares de cristãos que estão fora da igreja. Porque são ovelhas fora do rebanho. São ovelhas que não têm pastor. A internet não fornece pastor, não fornece rebanho. É uma ilusão de que não precisa mais de igreja. Não precisa mais templo. E aí tiram versículos do Novo Testamento, do tempo da perseguição, onde realmente não era possível construir uma igreja. Era todo o trabalho de casa em casa. Isso não é suficiente para dizer que não deve construir uma igreja. Desde o Antigo Testamento era importante essa reunião no templo, primeiro no tabernáculo. E claro que quando veio Constantino, aí estragou bastante, estragou muito. Entrou muito paganismo, muita heresia, muitas doutrinas falsas. E eu quero dizer para vocês, as igrejas de Ponta Grossa estão totalmente fora do Espírito de Jesus. Totalmente fora. Porque transformam os seus membros em um clube. E fornecem de tudo para esses membros. Nada contra isso, nada contra você participar de todos os programas da igreja e se abastecer aqui. Mas se abastecer para quê? Veja o que Jesus falou em Atos 1. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em quanto em. Tanto aqui na igreja, quanto fora da igreja. Para que será que você quer estar cheio do Espírito Santo? É um sentimento fantástico. É muito legal isso.
mas deve ter um propósito, deve ter uma razão de ser. Jesus disse que o poder do Espírito Santo é dado para você testemunhar. Não é para você se deleitar. E não é simplesmente aqui dar um testemunho para os irmãos, mas dar um testemunho de como foi o seu trabalho lá fora. Como conseguiu convencer alguém. E principalmente que alguém que não era membro da igreja veio por esse trabalho e esse alguém vai dar um testemunho aqui. Aí é válido. Nós temos que mudar essa mente para ter realmente a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas temos a mente fechada. Nós não conseguimos entender que a missão da igreja é lá fora, não é aqui dentro. Ide é uma ordem. E Jesus não permitiu que fizessem perguntas. Deixou sem resposta. E aí consta que enquanto Jesus subia, eles ficavam olhando lá nas alturas já. Já tinha desaparecido, já tinha só uma nuvem e ficavam olhando. Me parece as igrejas hoje em dia. Vem no culto para olhar para cima. E esperar tudo. Chega a orar pelos perdidos, mas não vão lá. Eles empurram para Deus o trabalho que Deus deu para nós. É como eu digo também, alguém vai orar por um emprego. E eu sou grosso. Eu digo, Deus não tem agência de emprego. Quem dá emprego é a empresa. Te prepara e vai lá, oferece teu serviço, e se você sabe fazer algo, alguma empresa vai precisar de você e vai te pagar por isso. É simples. Nós não podemos orar para que Deus faça o que Ele mandou nós fazer. Sustento, por exemplo. Você vai orar pela comida, em vez de agradecer. A palavra de Deus é clara. No suor do teu rosto comerás o teu pão todo dia até que se tornes ao pó. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Quem não trabalha, que não coma. Está escrito. E muito crente se ilude aí que só precisa orar. Nada contra a oração. Eu tenho medo que me entendam errado. Nada contra a oração. Mas assuma a sua parte. Agora você vai orar aqui, tudo bonito, né? Pelos perdidos. Mas os perdidos não vêm aqui. Você vai orar por um alcoólatra. Mas ele não está aqui. Você não vai lá. Os drogados, os presos. Qual é o ministério que a igreja tem para os presos? A penitenciária estadual tem centenas de presos condenados. Eu já estive lá. Por que a igreja não tem um plano e preparou alguém para... Eu fiquei surpreso na penitenciária estadual como os diretores aí estão interessados por esse trabalho. Como o governo realmente está interessado em recuperar os presos.
Tem até escola lá dentro. Fundamental e ensino médio. E se algum preso lá faz essas aulas ali, quem na faculdade, ele tem permissão de sair, ir na faculdade e voltar para dormir ali. Nós estamos desperdiçando isto. E Jesus vai nos condenar por isso. Estive preso e não fostes ver-me. Está claro isso aí. Então, não fiquem sempre olhando para a altura. Bom, ide por todo o mundo. E Jesus disse, será pregado este evangelho a todas as nações, então virá o fim. Por que o fim não veio ainda? Porque a igreja não cumpriu. A igreja não fez sua parte. E se continuar assim, Jesus não voltará nunca. Vai chegar um momento em que sua soberania vai dizer, tá, basta então. Vamos para o juízo final. Eu falei e vou falar sempre. Vocês são voluntários. Vocês são membros aqui porque vocês querem. Vocês pediram para ser membro. A igreja não obriga vocês a nada. Absolutamente nada. Se alguém quer ser diácono, vai passar por um treinamento, vai ser impulsado, porque ele quis. E vai ter que cumprir ali a sua tarefa. Não pode se omitir, porque escolheu fazer isso. Presbítero, mesma coisa. Não é mais voluntário. Ele escolheu uma tarefa e vai ter que cumprir. Mas o membro não é menos importante. Também pode assumir um voluntariado lá fora. E vou dizer para vocês, toda pessoa deve ser um voluntário, por mais pobre que seja. Se a casa do vizinho pega fogo, ele não pode cruzar os braços, não sou bombeiro, ele vai agir. Ele não vai perder tempo para socorrer. É natural isso. Como é que um membro da igreja vai se omitir? Não tem nada a ver com os perdidos. E muitos condenam, mandam para o inferno, se lasque. Não é assim. Então, se Jesus ainda não voltou, eu acredito que nos anos 60 do cristianismo, no primeiro século, os discípulos realmente pensavam que Jesus já vai voltar. Porque eles realmente cumpriram, apesar de ter o risco das suas vidas. Dos apóstolos, só um morreu na cama. Todos foram mortos pelo testemunho. Todos. E quantos outros? Agora, vou passar um pouco para a prática. Se a igreja nunca cumpriu essa ordem de Jesus, será que essa ordem foi impossível de cumprir? Parece. Parece. E não é. Veja os cálculos que eu vou fazer. Digamos que você é o único cristão no mundo. Único. Lá, quando Jesus deu ordem, tinha os 11 e tinha centenas de pessoas que receberam a mesma ordem. Agora, suponhamos que você é o único discípulo no mundo.
Eu vou mostrar para você que você, na tua geração, você pode alcançar o último esquimó da Alasca e o último comunista da China, em 33 anos. Veja só. Digamos que você vai querer conquistar e fazer um discípulo até fim do ano. Um discípulo. No ano que vem, claro que esse um discípulo vai saber fazer o que você faz. Ele vai ser o teu discípulo. Ele vai viver tua vida. No ano que vem, 2025, vocês dois vão conquistar mais dois. E aí, no fim do ano, vocês vão ser 4. Aí, em 2026, esses 4 vão ser 8. Parece que não rende, né? Impossível. Mas espera aí. Em 2027, vão ser 16. Em 2034, ou seja, em 10 anos, vão ser 2048. Vocês conhecem uma igreja aqui que começou um homem só e que em 10 anos tinha 2048 membros? Não tem. Talvez tenha uma. Ou seja, esse 1 mais 1 é poderoso. E aí, alguns vão dizer, não, mas depois se um desses falha, para tudo. Não. Porque se um falha, um outro vai ganhar 10, 5 ou 10. E então vai acontecer mais rápido do que os cálculos. Tá? Em 2043, serão 1.048.000 discípulos. Em 2047 serão 16 milhões, mais que o estado do Paraná. Em 2052 será o Brasil inteiro, 268 milhões. E em 2057, 33 anos depois, 8 bilhões e meio. E não me digam que isso é só cálculo matemático. Porque se vai ver, se um discípulo, ou 2 ou 3, não cumprem a sua parte, outros vão fazer o dobro, o triplo. Não tem como dar errado. Mas não precisamos nos aferrar a esses cálculos. São cálculos matemáticos, claro. Mas eu só quero mostrar para vocês que a ordem de Jesus é perfeitamente possível. Ele não deu uma tarefa impossível. Agora, sabe as desculpas que as igrejas inventam? Inventam mesmo. Eu vi um vídeo semana passada de alguém que disse que é muito difícil evangelizar o Rio Grande do Sul. Porque lá tem cidades que têm demônios territoriais e que dominam o povo, e por isso esse povo não quer ouvir o evangelho. Que desculpa. Jesus não mandou expulsar demônios. Então vão lá e expulsam esses demônios territoriais. Qual é o problema? O problema é que o crente acha uma desculpa. Ele acha que não pode, porque tem demônio. Demônio tem por tudo.
Quando os russos alemães vieram da Rússia para a Argentina, disseram: vamos cuidar para não trazer o demônio junto. E um respondeu assim: já tem um em cada palanque de potreiro. Já tem um demônio em cada palanque de potreiro. Ele está em todo lugar. Os demônios territoriais não existem. Eles não ocupam território, eles ocupam pessoas. Eles querem morar no coração da pessoa, não numa cidade. Isso é falácia, de que não pode evangelizar porque o demônio não deixa. E desculpa. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa imersão. E a partir da próxima quinta-feira, vamos organizar esse trabalho evangelístico por amizade. Vamos organizar e a partir de junho começa o discipulado. Claro que para o discipulado, nós queremos que as pessoas se comprometam e digam: eu quero. Sou voluntário, sim, e eu quero participar. Claro que as aulas de discipulado não são fechadas. Qualquer um pode participar. Mas nós esperamos que um bom grupo de pessoas se comprometam e queiram participar do crescimento desta igreja. Eu digo assim: vocês têm tudo. Vocês têm uma igreja bonita. Vocês têm uma espiritualidade contagiante. Vocês oram muito. Vocês conhecem a Bíblia. E vocês vão ter tempo também. E eu apelo aqui para os idosos. Os idosos, que muitas vezes não sabem mais o que fazer, podem colocar isso ainda como um propósito de vida, de ganhar almas para Jesus. Muitos têm bastante tempo e não sabem o que fazer, entram em depressão porque não têm um propósito. Os jovens também, as crianças. Todos podem se engajar nesse projeto. Lá nos anos 60, eu li uma série de livrinhos da Suzy. A Suzy era uma menina de 10 anos. E um dia, numa reunião aí, combinaram aí que cada um vai trazer um para o próximo culto. Cada um vai trazer. E repartiram entre eles eu vou trazer o fulano, eu vou trazer o fulano, tá? E aí então, e a Suzy? Alguém disse, sobrou para ela só o bêbado João. E ela disse: eu fico com ele. Eu fico com ele. Na segunda-feira já foi lá, encontrou ele agarrado num poste, bêbado, e falou para ele que Jesus o amava e essas coisas todas. Ele não entendeu nada. No outro dia, de novo. E o bêbado se encantou com a menina. Ninguém dava essa atenção para ele, só chamavam sempre de sem vergonha, de bêbado, de tudo. E até fim de semana o bêbado parou de beber. E foi com ela na igreja, foi a única que levou um na igreja. Única. Porque nós adultos, nós estamos cheios de preconceitos, crenças limitantes, desculpas. Muitas vezes nós queremos que as crianças sejam adultos, quando Jesus ensinou o contrário. Jesus ensinou os adultos a ser crianças, ter fé como a criança tem, sem preconceitos. Então, vamos assumir um compromisso. Eu não posso dizer para ninguém: você tem que assumir. Mas eu espero que muitos de vocês
vão querer assumir. Porque é fantástico, isso é uma oportunidade que vocês nunca tinham. Vai ser maravilhoso isso para a glória de Deus. E todo mundo vai dizer amém. Obrigado.